Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Prontidão para o Retorno do Mestre. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 12, versículo de 35 a 48. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venham pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu, e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, essa é a narrativa exclusiva de Lucas sobre prontidão para o retorno do Mestre. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho traz para nós no dia de hoje, mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem. Compartilhe para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, vamos refletir então sobre essa passagem exclusiva do Evangelho de Lucas. Bem, o tom principal aqui dessa mensagem do Evangelho é sobre a vigilância, sobre estarmos vigilantes à chegada do nosso Senhor. E aqui Jesus ele usa o exemplo das núpcias, né?
e em mais de uma oportunidade, né, Jesus ele vai usar esse exemplo das núpcias, né, porque ele fala que ele é o noivo, né, a quem nós devemos esperar. E é muito comum usar essa expressão, né, rins cingidos. Então é importante aqui um esclarecimento, né? Naquele tempo, as pessoas usavam túnicas, né, que elas ficavam soltas do corpo. Então, cingir os rins é como que para nós hoje apertar o cinto, né? Por quê? Porque como a túnica ela é solta, então ela precisa de amarrar na cintura para que ela fique firme, para facilitar os movimentos e a agilidade, né? Porque se a túnica ficar solta, isso causa uma lentidão, né, nos movimentos das pessoas. E lembrando que naquela época não tinha luz elétrica, né? Então, usa aqui a expressão lâmpada, mas tinha aquelas candeias, né, que ele acendia. Então, aqui está dizendo que na chegada do Senhor, nós temos que ser ágeis, né? Por isso, os rins cingidos, e a questão da lâmpada, para que a gente possa enxergar, né? Ficar, que o caminho ele esteja nítido, né? E aqui, nesse contexto, né, da vigilância, entendam que aqui nós estamos, né, no contexto, trazendo para o contexto atual, nós estamos aqui no mundo, cumprindo aqui as nossas tarefas, né, que Deus, daquelas tarefas que Deus espera de nós, só que nós não sabemos, né, porque nosso tempo aqui nesse mundo é um tempo emprestado, né, nós não somos dono do nosso tempo aqui, nós não temos domínio, de quanto tempo nós teremos aqui no mundo. Então, a qualquer momento, né, o Senhor, ele pode pedir conta das nossas ações aqui, né? Então, dentro do prazo que o Senhor encontrar conveniente, né, daquele dia que está marcado, ele vai voltar e vai nos cobrar do que nós fizemos aqui nesse período, né? E aqui no segundo parágrafo, Jesus ele usa a comparação com o ladrão, né? A gente nunca vai ficar esperando que o ladrão chegue e arrombe a nossa casa. Então, por isso, nós temos que estar com segurança, né? Trancar a porta, enfim. Então, da mesma forma, o Senhor ele vai vir como um ladrão, né? Repentinamente, no momento em que a gente não está pensando, nós não estamos esperando. E aqui Pedro, ele vai perguntar, né, para o Senhor se essa parábola é para todos ou ele está se dirigindo aos discípulos, como que uma cobrança ali do seu grupo. E Jesus ele não responde isso diretamente, né? Mas ele dá uma pista aqui, né? Quando ele fala que a, o servo ele tem que estar atento à chegada. E Jesus ele coloca aqui também uma questão que ele vai cobrar muito. Quem tiver mais conhecimento será mais cobrado do que quem tiver menos conhecimento, né? Então Jesus ele sempre vai colocar essa questão aqui como uma medida, né? Então quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ser cobrado pelas suas ações. Por quê? Porque quando você tem conhecimento, você não tem como alegar ignorância. Não dá para você falar assim, eu não fiz porque eu não sabia, né? Então nisso Jesus, ele é justo, né? Então ele vai cobrar conforme aqui a sua atribuição. Inclusive ele usa uma expressão dura aqui, né? Que ele vai partir ao meio, né? Quem é mais antigo tinha muita essa expressão antigamente, né? Ah, quando eu te pegar, eu vou te partir ao meio. E aqui Jesus, ele é duro na sua colocação. Ou seja, a cobrança do nosso comportamento nesse mundo, ela vai ser muito dura, mas vai ser equilibrada conforme aquele conhecimento em que você tiver. E a confiança, né? Então aqui eu imagino que Jesus tenha dirigido aos discípulos quando ele fala: a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, os 12 eram um grupo de confiança de Jesus. Então, eles conviviam na mesma morada que Jesus. Eram tidos como aqueles que seriam responsáveis pela o anúncio do evangelho pelo mundo, sobretudo após a
partida, de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está nos dizendo hoje que nós temos que estar vigilantes, né? Que a gente não deve perder o foco da nossa missão aqui nesse mundo. Você pode se divertir, você pode fazer todas as atividades que você queira fazer, você pode viver a sua vida, mas sem perder o foco dos motivos que nós estamos aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui passeando, né? Nós temos aqui, durante a nossa permanência, uma carga de responsabilidade e o Senhor vai nos cobrar no tempo oportuno. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, que o Senhor dê discernimento e coragem para enfrentar os desafios desse mundo. Abraço.